Olá pessoal, então esse é o sexto e último vídeo da série. Então nós vamos fazer aqui o último passo, né? Que seria o passo 13. Quer dizer, nós já instalamos o sistema, carregamos os arquivos, fizemos a leitura do XML e geramos a base de dados, tá? A base de dados, ela ficou gravada numa tabela que se chama arquivados.xml, tá? Eu gravei na último vídeo, né? Gravei uma revista. O que eu fiz agora? Bom, eu tenho a opção, eu quero carregar todas as revistas de 2022. São ao todo, até agora, 48 revistas. Então eu já tenho os 48 XML, está lá na pasta arquivos. Eu teria de repetir aquele procedimento que a gente fez, né, aqui no Sinergias, lá no Jupyter. Eu teria de repetir para as 48 revistas. Ou seja, eu iria aqui na primeira revista, que é a 2661, que é a primeira revista de janeiro de 2022, 2661, aí rodava isso aqui tudo. Aí depois mudava aqui para 2662, aí rodava novamente. Depois para 2663 e assim para as 48 revistas, passo a passo, aguardando executar todos os comandos. E assim eu ia carregar um total de, até a revista 2707, de 22 de novembro de 2022, seria um total de 199.215 registros. Tá? Esse seria o total carregado. Então, é, bom, eu não vou fazer isso aqui no vídeo, né? E se você não quer fazer, acha que vai ser cansativo, pode estar sujeito a erro, eu já coloquei o arquivo final com 199.215 registros num SQL, lá no arquivo do GitHub. Então, esse arquivo se chama arquivados xml.sql. Então você pode vir aqui, primeiro aqui no arquivado XML, você vai aqui em operações e você dá essa operação aqui, ó, delete from. Você vai deletar os registros dessa tabela. Deletou os registros, aí você vem aqui em importar e você escolhe o arquivo, você mira lá para aquele arquivo arquivados.xml.sql. Ele é um arquivo que tem aqui, ó, ele tem 11 mega de tamanho. Você vê que aqui o Champ ele consegue carregar arquivos até 40 mega, então ainda está dentro do limite, tá? Aí você vem aqui e dá o importar, quer dizer, você zerou a tabela arquivado XML, dá o importar, ele vai importar tudo. Já fiz isso, isso vai demorar, demora um pouquinho, 5 minutos, tá? E aí ele carrega então os registros todos aqui, tá? Esse número daqui ele está indicando 201.010. Esse número daqui é uma contagem aproximada que ele faz. A contagem certa que você pode fazer para calcular o número de revistas é usar o contador. Tem uma função de contagem. Conte os registros de arquivado XML. Então é o count. Count o registro. Então, count registro vai me dar o total de registros. Você vê que dá 199.215, que foi o que eu falei. Quem são esses 199 mil? São esses aqui. Quando você dá select asterisco, ele vai mostrar todos os dados dele, tá? Então, de todas as revistas de 2022, de janeiro até novembro, tá? Então, eu tenho aqui já os dados todos de 2022. Eu posso fazer algumas estatísticas. Aqui eu dei algumas sugestões de algumas estatísticas, que afinal de contas é o objetivo final disso tudo, você fazer suas estatísticas. Eu dei aqui 5 exemplos de estatísticas, mas pode ter, são qualquer coisa de estatística pode bolar. Então, primeira estatística, calcular o número de cartas patentes no ano. Para calcular o número de cartas patentes, eu dou esse comando aqui, ó, carta patente, ele tem o despacho 16.1, tá? E eu tenho aqui também, eu já deixei aqui eu já deixei um PDF com os códigos de despacho, tá? 16.1 é carta patente concedida. Então, vai em arquivado XML, pegue os registros que tenha ano de 2022, na verdade só tem ano de 2022, nem precisava colocar isso aqui.
Mas se você tiver uma tabela que tenha mais anos, né, aí isso aqui seleciona só de 2022. E que tenha despacho de 16.1, tá? Então, vai lá, calcula lá quem se enquadra nessa... Opa, 22 mil. Então, foram 22.097 cartas patentes concedidas em 2022. Essa é a primeira estatística que pode fazer. Uma outra estatística que pode fazer é a produção. A produção da DIRPA. A produção da DIRPA ela é calculada em 3 despachos. 9.1, deferimento, 9.2, indeferimento e 11.2, arquivamento, que são os despachos feitos pelas divisões técnicas, tá? É isso aqui calculado nas métodos do NPI, é sempre em relação a essas decisões aí, não é 16.1, é 9.1 deferimento, 9.2 e 11.2. Aqui eu poderia simplesmente fazer a query colocando despacho igual a 9.1, OR, despacho igual a 9.2, OR, despacho igual a 11.2. Mas tem essa estrutura aqui, então eu vou aproveitar e ensinar essa estrutura aqui. Ó. Você vem select asterisco arquivado XML da sua tabela, where year data 2022, tá? And o despacho tem que estar nesse conjunto aqui. O despacho in 91, 92, 112. É uma maneira simplificada de escrever esse comando. Então você vem aqui e executa, vamos ver quantas decisões teve. Opa, teve 28.329. A meta da DIRPA do ano é 32.500, tá? Então isso daqui vai até a revista 2707, de 22 de novembro de 2022. Então é isso aqui. Então a meta, estamos lá com 28 mil, ainda não chegamos em 32.500. Essa seria uma segunda estatística. Uma outra estatística para fazer é, por exemplo, eu quero calcular o total de cartas patentes, mas patentes que tiveram 621. Tá? É uma outra. Isso é uma coisa bastante comum. Eu procurar pedidos que receberam 2 despachos. Então, das patentes que tiveram 16.1, desse grupo, eu quero que você selecione os números que estejam, ó, número in, número dentro do intervalo. Esse select aqui, select número from arquivados where despacho 621, o que ele vai retornar? Esse select aqui, ele vai retornar uma lista com os números dos pedidos que receberam 621. Como eu só estou carregando dados de 2022, eles vão ter recebido esse 621 em 2022. Quer dizer, se tiver um 621 em 2021, eu ainda não tenho despacho carregado aqui. Então, essa query aqui vai estar meio incompleta, tá? Eu teria de carregar os outros anos também, mas é só para ter uma ideia da query, né? Então, eu tenho os 16.1 que receberam 621. 621, no caso, em 2022, né? Porque eu não estou com o base completa. Aí eu venho aqui, já não vai dar 22 mil, já deu 44 só, tá? Porque está incompleto. Precisaria ter os dados de 2021. Bom, tudo bem. Então, essa é uma outra estatística. Mais uma estatística, a final, a última, é calcular taxas de concessão. Como é que eu calculo taxa de concessão? Eu vou aqui nessa query daqui e eu vou procurar as decisões 91, 92 e 11.2. E eu peço para que você grupe isso por despacho, tá? Então eu quero que você faça o seguinte, olha, você vai lá no grupo, na tabela arquivados XML, pegue os registros que tem year data 2022, tá? 2022. E aí você pega os que tem despacho 91, 92 e 11.2 e você grupa eles por despacho. Então, por exemplo, você vai pegar o 9.1, você vai pegar todos os 9.1, grupa e soma. Então você vê que eu vou exibir select despacho, vírgula, count asterisco. Ele vai somar todos esses despachos. Então ele vai pegar todos os 9.1 e soma. Ah, deu tantos registros com 9.1. E depois eu pego todos os 9.2 e soma. Todos os 11.2 e soma. Esse 9.1 é publicado em 2022. Tá? Então eu vou ter o total de 9.1, total de 9.2, total de 11.2. Esse group by, eu poderia ter feito simplesmente fazer um por um, né? Eu poderia ter feito arquivado XML, where year data igual a 2022, end despacho igual a 9.1.
aí vê quanto que deu a soma. E depois, uma outra query, em despacho igual a 9.2, e fazer. Assim eu faço com uma query só, usando esse grupo by. Então simplifica a conta. Então aqui para saber taxa de constrição, eu posso simplesmente pegar o total de 9.1, que é 21.552, tá? Divididos por total de 9.1 mais 9.2, que é 21.552 mais 4.284. Então dá 21.552 divididos por 25.000, mais ou menos. 25.700. Isso vai dar não sei quantos por cento taxa de concessão. Taxa de concessão normalmente é calculada por 9.1 divididos por 9.1 mais 9.2. E aí eu calculo a taxa de concessão em 2022. Tá? Então, esses são os exemplos de algumas 5 queries que podem ser feitas com base nesses dados aqui. E tudo isso baseado na carga das revistas de 2022 que estão nesse arquivo aí de 2022 que está no GitHub. Então, é isso então. Obrigado então.